direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Agora sim, 12 horas, mas olha, se o controlador da mesa não quiser, ninguém fala, viu? O controle aí é total. Pois muito bem, nós estamos no ar pela Campina Grande FM, conforme nós anunciamos aqui na abertura do Jornal do Meio Dia de hoje, estamos recebendo o ex-secretário municipal, auditor do Tribunal de Contas do Estado, André Agra. André, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, muito honrado pelo convite. Lenildo, Gustavo, João Paulo, Bruna, estou à disposição de vocês. Bom, você está vindo diretamente da Câmara, estava participando de um evento lá, saiu voando para participar aqui da entrevista. Qual era a discussão lá na Câmara? O tribunal iniciou um processo mais assim, vamos dizer, mais rigoroso e também vigoroso de fortalecer o papel das câmaras municipais. Qual é a ideia? É que as 223 câmaras municipais da Paraíba tenham condições, através de ferramentas que nós desenvolvemos, ferramentas digitais que estão acessíveis pelo seu celular, pelo computador, a saber exatamente o que está acontecendo com a execução das políticas públicas. E aí, não no sentido, a gente enfatiza muito isso, não no sentido só de fiscalizar. Não é só fiscalizar, é contribuir de forma assim efetiva para a melhoria da governança pública. Por quê? Quando tem mais gente observando qualquer fragilidade, falha ou erro da gestão, e isso é apontado na hora que a coisa está acontecendo, você consegue efeitos assim bastante vantajosos para no que diz respeito a assim o que deve ser feito com gestão pública e com orçamento público. Então o Tribunal de Contas está desenvolvendo e já desenvolveu, porque tem outros produtos que virão, uma série de ferramentas, de painéis digitais que permitem, por exemplo, que você, Campina Grande, você diga como é que está sendo a compra de medicamento, se o preço está ok, se está dentro do prazo de validade, se tem alguma omissão em lote, como está se processando isso. Saber como está a despesa de combustível de Campina, de acordo com a necessidade, porque você tem uma necessidade, você tem uma frota de transporte escolar, você tem o transporte de pacientes, Campina manda pouco, porque pactua pouco, mas queira ou não queira ainda manda para determinadas especialidades, a frota é própria, então a gente consegue através de algoritmos, que são programas de informática, acessar as bases de dados do Ministério da Educação, da Saúde, das secretarias e dos outros órgãos, e aí a gente junta tudo em informações fáceis de ser acessada pelo cidadão. O que é que a gente entende com isso? Se a Câmara se envolver, as câmaras se envolverem de fato disso, que acredito que vai acontecer, quem exercita os conselhos, os movimentos sociais, os movimentos empresariais, começarem a observar de perto a execução das políticas públicas, o fato real que está acontecendo no momento, aí você vai conseguir retornos substanciais. O Sagres, por exemplo, o Sagres online da gente hoje já está com 223 municípios. Você sabe agora quanto é que está sendo gasto por todos os municípios em tempo real. A partir de julho a gente vai ter o estado também. Então a gente abriu lá, já estava dizendo o seguinte: em 2019 foram gastos 3 bilhões, os 223 municípios. Quando eu terminar a fala, mas daqui a meia hora, você já vai ter lá um valor diferente. Você pode inclusive entrar e verificar o que é aquilo. Então você imagina, você é um prefeito, um vereador de oposição, um jornalista, um cidadão comum. Houve um incremento muito grande hoje de despesa no município de Campina Grande. Eu quero saber que operação foi essa. Eu entro lá e vejo. Então, assim, é de uma visibilidade e de uma perspectiva de melhoria bastante, assim, promissora. André, as ferramentas que o Tribunal de Contas do Estado tem desenvolvido para otimizar esse acompanhamento das gestões, pelo que eu tenho acompanhado, tem inclusive servido de referência para outros tribunais de contas aqui no país. Mais uma característica interessante que a gente até como jornalista acompanha é uma evolução da facilidade do acesso e do manuseio dessas ferramentas. Até porque não adianta fornecer instrumentos de transparência, mas que o cidadão comum tenha que fazer uma pós-graduação para conseguir utilizá-las e manipulá-las. É uma preocupação de fato premente na hora da elaboração desses projetos que sejam mecanismos de uma fácil interpretação e de um fácil acesso? Esse hoje, vamos dizer assim, é o norte principal da gente. Por quê? Porque as ferramentas geralmente produzidas por órgãos de controle, todo órgão técnico, eles são assim meio que produzidos dentro de bolhas, né? Então, às vezes, o que é fácil para mim distinguir, você quando a contabilidade chama algo que se paga de empenho, de pré-empenho, de liquidação, é como se você dissesse assim, eu não quero que você entenda, né? Exato. Então, a missão da gente qual é? Converter o acesso das informações de uma forma fácil. Por isso que, por exemplo, a robô Turmalina da gente, que é um robô que está entrando em operação, que vai fazer agora semanalmente, porque foi uma decisão nossa, os 223 municípios,
toda semana, ela pode fazer até todo dia, inclusive. A gente fazia 2 vezes no ano. Ela examina, inclusive, a dificuldade humana de acessar. Então, ela entra no portal Transparente Campina Grande. Se for preciso ela dar mais de 2, 3 cliques ou demorar a informação aparecer, ela vai zerar. Há inclusive um confronto hoje, que a gente está travando um bom confronto, né? Que alguém diz, mas no meu portal tem a informação. Tem, mas o cidadão não chega lá porque ele desiste. Então, a robô foi treinada e ensinada a zerar a pontuação dela, emitir um relatório como se fosse um auditor e já baixar ela no ranking. Então, assim, e a gente está começando a ver, mesmo a robô ainda não está trabalhando oficialmente, só a partir do próximo mês, a gente já vê uma corrida na Paraíba por melhorar os portais de transparência. Se você vê o que aconteceu nos últimos 2 meses com os portais de transparência, a gente que está olhando, são mudanças assim que nos empolgam, inclusive, e dão esperança de melhoria. Porque ninguém quer mais ficar atrás, que a robô aponta tudo. É uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida aqui. Detalhe, todo modelo de negócio do Tribunal de Contas é envolvendo a ciência, são as academias. Então a gente é o Tribunal e a UFCG, Tribunal e o UFPB, Tribunal e Parque Tecnológico. Então a gente está nesse modelo, unindo a expertise técnica nossa com a expertise de desenvolver ferramentas de esporte. Não é à toa que agora a gente foi inclusive convidado pela Embaixada da República da China em Taiwan, foi apresentar esse projeto lá, inclusive a robô, e a robô Turmalina foi destaque entre as robôs na China. Então isso aqui é uma coisa até que orgulha a gente, do ponto de vista de ser paraibano e especificamente campinense, porque esse projeto é desenvolvido com os professores Nazareno, João e a equipe aqui na Universidade de Campina Grande. Até porque você foi falar de tecnologia em ambientes que são referências nessa temática, né? Gustavo Xavier, boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Auditor André Agra, seja bem-vindo sempre, é sempre bom conversar com o senhor sobre esses temas. Eu estava relembrando agora o senhor falando sobre esse trabalho junto às prefeituras de uma entrevista que eu fiz com o ex-presidente do TCE, o doutor André Carlos Torres, que ele falava a respeito dessa ferramenta em tempo real e ele demonstrava até uma preocupação sobre a assimilação dessa plataforma entre os municípios, entre os prefeitos, principalmente aqueles municípios menores. A gente tem aqui na Paraíba um município com 2.000 habitantes. Como é que está essa relação, principalmente com essas cidades pequenas, para tentar conscientizar a administração municipal para estar dentro disso, tá melhorando o portal da transparência? Como é esse contato com esses prefeitos que até muitas vezes não tem nem recursos? Isso é uma das coisas interessantes. A estrutura que a gente está montando, que inclusive um dos projetos que eu estou coordenando no tribunal, ele está permitindo o quê? Que, por exemplo, qual a menor prefeitura na Paraíba hoje? É Cochichola, tem 1.985 habitantes. Detalhe, eu até citei na Câmara, é o melhor IDEB, que é um elogio que faço nesse sentido da educação. E está inclusive num dos painéis da gente, comparando os IDEB de todos os municípios e a despesa por aluno, que também já é um indício, um índice interessante. Eles estão indo ao tribunal e a gente está treinando eles e a equipe deles a se avaliar e acompanhar a própria gestão dele através de ferramentas digitais. Qual é a vantagem disso? Você imagina eu submeter Cuité, Areia, Cochichola, Cajazeiras, a montar uma estrutura dessa para eles melhorar a eficiência da gestão pública dele. Era muito difícil. O que é que o tribunal está fazendo? Está desenvolvendo as ferramentas e disponibilizando, porque muita gente pensa que esse trabalho é para aprimorar a fiscalização. Mas ele é muito mais importante que aprimorar a fiscalização, é evitar que o erro aconteça. E quando você se aproxima do tempo real, tu imaginas você saber, por exemplo, a gente tem um aplicativo chamado Você, que vai ser agora divulgado. A gente pôs toda a estrutura de educação, de saúde e de segurança pública do Estado, todas, sem exceção de todo o município. As pessoas vão poder, você entrou no UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, não tem medicamento, você vai falar, filmar ou dizer. Quando isso acontecer, isso vai para um mapa digital. Quando aquecer o mapa, ou mancha criminal, como a gente chama, que é o seguinte, é onde muita reclamação de determinado ponto, a gente vai chamar o gestor para corrigir aquilo. Só que antes disso, a população vai também ter acesso à avaliação de eficiência de toda a estrutura de educação, saúde e segurança pública, mas o gestor também. Então, tu imagina, eu sou prefeito da cidade de Campina Grande, aí eu chamo meu secretário de saúde. Secretário, o que é que está acontecendo com a Policlínica das Malvinas? A avaliação dela não é boa. Não, aqui, ó. Tá aqui, feita pelo povo. Até o nível de profissionalismo envolvido numa relação de gestão entre um prefeito e um secretário, entre um prefeito quando vai prestar conta, eu disse até na Câmara, que você pode dizer o número que for, quem é que vai distinguir se está certo ou errado? Às vezes é um conjunto de fake news que você está ali dizendo e ninguém sabe. Com essas ferramentas, e como a gente está utilizando ferramentas, vamos chamar assim, poderosas, que a gente consegue vasculhar os dados em frações de segundo, a gente traz ela tratada.
Não só para a autoria, mas principalmente para o cidadão, para exercer o controle social, mas para o gestor, para ele melhorar a eficiência da gestão pública. Bom, você utilizou a expressão aí que eu estava com ela na ponta da agulha para a gente poder explorá-la um pouco mais com profundidade. A importância do controle social. Aliás, eu queria até que a gente aproveitasse para conceituar um pouco essa expressão e a relevância para a administração pública hoje, para a participação do cidadão e, no final das contas, para a própria saúde da democracia, do Estado de Direito, do controle social. O controle social, existe uma corrente hoje, da qual eu faço parte, de profissionais, de pensadores, que diz que a única solução para o modelo de administração ocidental, o problema da administração não é só aqui não, viu, gente? Isso. A performance hoje do sistema educacional americano é muito ruim comparada com os escandinavos, por exemplo, comparado, tanto que no PISA, que é, vamos dizer assim, o teste maior, eles nunca estão na frente. Então, assim, está se repensando. E não há nada mais importante do que o cidadão poder, de fato, porque ele não passa mais a ser nem um fiscal, nem um contribuinte, ele passa a ser um ator, um player, que vai agir diretamente na execução. É como se ele fosse cogestor. E o que é que isso é bom? É bom porque você tem legitimidade. 2, você encara problemas de frente, que às vezes o gestor público não toma decisões importantes por populismo. Agora, é preciso também, e aí eu disse agora na Câmara para os conselhos, que a gente conheça as informações, porque senão você vai dar sugestões em cima de uma base de dados que você não é o bom para a região. É como você ir para um orçamento participativo, um orçamento democrático que pediu, eu quero que calce minha rua. Tá, beleza, você está pedindo sua rua por quê? Ela é a mais importante, é onde passa ônibus, é onde tem o acesso às UBSs. Então, precisa também que a gente disponibilize ferramentas que consigam informar isso. Dentro daquele contexto que você falou, de uma forma fácil. Então o desafio é gigantesco. Qual é o bom? Quem partiu à frente no Brasil fomos nós. Então esse projeto do Espaço Cidadania Digital só existe hoje na Paraíba. Eu apresentei agora em Taiwan. A gente foi demandado semana passada pela Controladoria Geral da Colômbia, que quando eles viram eu apresentando, pedindo ajuda de transferência de tecnologia. Colômbia hoje que é um país referência do ponto de vista de superação. Então assim, são coisas que vão acontecer muito rápido e assim você não tenha dúvida. Hoje, a gente dentro da Paraíba, sem precisar pôr o pé fora, a gente consegue desenvolver ferramentas para dar um salto qualitativo na governança pública do nosso estado e dos 223 municípios. Pois muito bem, nós estamos conversando aqui com o André Agra, auditor do Tribunal de Contas do Estado. André tem a experiência de estar dos dois lados, né? Foi gestor aqui em Campina Grande, de uma pasta muito importante, já era Tribunal de Contas, voltou a atuar no Tribunal de Contas. Para o técnico, André, para o gestor, para aquele que está exercendo o cargo, esse acompanhamento e essa transparência acaba dando também mais segurança no sentido de que, naturalmente, você sabe disso, existe uma desconfiança no país da atividade política. As pessoas têm aquela história, por exemplo, assim, essa rua foi calçada 3 vezes, essa rua no papel já é calçada e aqui não é calçada. Só para a gente citar um exemplo de algo que é bem comum e bem popular. Essas informações estando disponíveis, estando acessíveis, é importante também para aquele gestor, ele se sente, inclusive, mais à vontade para desempenhar o seu papel? Eu não tenho dúvida, tu imaginas, a gente tá hoje com 250 downloads e a meta é chegar em 100 mil no final do ano. Certo? Por isso que a gente não começou a campanha ainda de comunicação, pedindo as rádios, tudo, para as pessoas baixarem um dos aplicativos nossos. Você imagina o prefeito ter na mão dele aqui agora. Eu sou prefeito de Campina Grande, eu quero saber como é que está a avaliação de todas as minhas unidades de saúde e de educação. Mas isso é uma coisa importante para ele, como gestor, entendeu? Aí ele tem também o resultado de português e matemática de cada unidade daquela disponível. Tem o IDEB, tem o custo por aluno. Uma reunião entre um prefeito e um secretário de educação, com base num processo desse, é muito interessante. Outra coisa, do ponto de vista, porque hoje você tem que olhar também a questão da proteção legal do gestor, por isso muito gestor está abandonando. Então você vai ter avisado ao tempo de você corrigir. O tribunal, quando faz os acompanhamentos e emite o alerta em agosto, já desse ano, você já vai ter, sabendo que está errando, e você vai até dezembro corrigir. Então você vai chegar sem surpresa no final do ano. Tu imagina, o cara deixa uma gestão e receber a notificação 2, 3 anos depois. Até para defender é difícil. Quantos gestores foram penalizados porque não tinha mais acesso à informação? Porque não tinha mais como levantar o dado para provar de forma fatídica e indiscutível dentro do Tribunal de Contas. E isso acontece injustiça por cima de injustiça.
Então, uma coisa que está, inclusive, sendo discutida a nível internacional, do papel dos tribunais. Eu, pessoalmente, sou daqueles que a missão da gente é melhorar a governança pública, muito mais que fiscalizar. Fiscalizar é importante, combater corrupção também. Agora, se você cobra eficiência de um processo com uma metodologia e um sistema exposto, é até difícil você desviar recursos. Porque você não vai dar o resultado de eficiência esperado. Não tem como ser. Se você não tem aquele choro rouba mais faz. Isso é num sistema aberto demais, flexível, sem mensuração de execução de política pública, num lugar que você sabe onde quer chegar. E nós deixamos o Campina Grande com 20 anos de planejamento. O Campina 2035 deixou inclusive com metas. Então, se você tem ferramentas para mensurar isso e você ensina a população a cobrar, rapaz, o gestor de boa fé, isso é um bem para ele. Isso é uma forma que ele diz assim, eu tenho agora avaliação, não preciso nem fazer pesquisa qualitativa. Tu concordas? E mais, e é sob um olhar de um órgão de fiscalização que vai refletir na sua prestação de conta. Ainda tem essa blindagem, porque a gente precisa criar uma blindagem para o homem de bem. Porque hoje você não controla uma máquina e você pode entrar num processo desse. Porque quando dispara uma ação dessa de corrupção, de prisão, todo mundo acha bonito, né? Beleza. Mas é exumar cadáver. O dano já foi causado. Já foi causado. A escola lá, a creche que precisava de uma melhoria, perdeu o dinheiro. Então, assim, esse trabalho de fazer de forma antecipada, acompanhando e até predizendo, já a gente está com mais 3 inteligências artificiais desenvolvendo, que vai predizer, por exemplo, contratos que a tendência é que vão dar errado. A gente pegou 10, 20 anos de contrato do tribunal, analisou as variáveis que deu rescisão. Então a gente vai dizer ao gestor, esse seu contrato está com característica que vai dar rescisão. O cara vai ter que aumentar o olhar sobre ele, todo mundo vai ter uma atenção especial. Esse tipo de ferramenta, tu imaginas para a segurança pública. Semana passada foi o secretário de segurança pública, retrasado foi o de administração penitenciária. A gente mostrou a ele, quando a gente junta os drones da gente com os softwares de computação em nuvem, que a gente consegue detalhar determinados territórios, isso para ajudar a segurança pública, rapaz, é de um grau fantástico. Então, assim, e a gente tá com essa pegada. Paraíba, por incrível que pareça, é uma coisa até impressionante. Esse final de semana eu testei aquela ferramenta do Google Trends. É uma ferramenta que diz qual o assunto mais discutido. Aí eu pus lá, olha isso, eu pus lá. Porque eu tava dizendo assim, rapaz, enquanto o mundo tá discutindo quem vai dominar a inteligência artificial, a gente tá falando em comunismo. Minha gente, esqueçam isso e vamos trabalhar e progredir. Aí eu, por curiosidade, botei assim, no assunto da Google Trends, inteligência artificial. Paraíba, o 4º estado tá mais falando isso. Aí eu comecei a comparar tudo isso com inteligência artificial. Ele ganhava da maioria das coisas. Então, assim, tá dando certo esse professor Gustavo Rabai, professor Cláudio Quila, Nazareno, João. Tem uma equipe aí de umas 200 pessoas que estão tentando cultuar e implementar a cultura digital na Paraíba, que vai ser, inclusive, possivelmente uma saída estratégica para a gente, do ponto de vista positivo. Ô André, tirando as suas palavras, o senhor fala sobre governança municipal, dá para a gente dizer hoje que o maior problema dos municípios, esses problemas que aparecem, é sobre má gestão? É isso que a gente tem hoje ou é corrupção? Que diagnóstico o senhor consegue fazer? Eu vou dar, não é um trabalho científico, vou dar a minha visão empírica, tá certo? Uhum. Quando eu estava só no tribunal, eu achava que o maior problema era a corrupção. Quando eu vim para Campina, eu comecei a achar que era ineficiência, porque a ineficiência se esconde, né? A corrupção agora tá pegando, você é punido e tal, mas a ineficiência. Tu por exemplo, tu consegues fazer as licitações toda regular, você paga os contratos direitinho, tudo direitinho, mas não consegue um resultado de gestão pública, entendeu? Por exemplo, adiantaria Yolanda, a secretária de Educação do Campina, aplicar os 25% da educação, se ela melhorar a sua ideia, como ela está melhorando? É hoje um exemplo interessante, porque inclusive as metas do Campina 2035 em educação a gente vai conseguir, porque ela está operando a máquina. E é digo que a gente está acompanhando, porque compara com outros municípios. Tem até município melhor do que a Campina, tem, mas essa máquina está dando resultado. Então o importante, ela tem que gerar resultado, gente, porque a gente não pode deixar os estudantes da rede de ensino público ficar para trás, não. O mundo acelerou demais, é injusto demais você introduzir tecnologia, aula de robótica e o aluno. Eu tive com um prefeito de Cachoeira dos Índios e ele estava com uma nota boa de IDEB, e o gasto dele per capita também era muito bom, abaixo de muito município. Aí ele disse, ainda eu quero investir mais, o que é que eu faço? Vocês têm um IFPB perto de você? Eles têm. Eu disse, bote aula de robótica, porque a gente tá precisando, a gente tem que reforçar matemática e robótica hoje. Por quê? Porque a tecnologia não quer dizer, só fazendo uma ressalva para não ser mal confundido, a filosofia precisa ser ensinada e muito.
que eu tenho que levar ética e filosofia para dentro desses equipamentos de inteligência artificial, porque quem faz a robô não tem sensibilidade, não. Não é que não tem porque não queira por má fé, é porque ele não conhece o mundo. E o que eu estou mostrando o lado bom, né? Que é você botar uma ferramenta que vasculhe tudo. Mas tem um lado da privacidade, das pessoas estão sendo devassadas. Então, nunca foi tão importante matemática e filosofia juntas. Então, assim, se puder dar um conselho, eu sempre aproveito para dar um conselho assim para os jovens, para os profissionais. Associe essas duas ferramentas. Porque elas vão ser úteis e vão ser, talvez, a forma de você ter empregabilidade no futuro. Bom, antes da gente terminar, falamos aí sobre a passagem de André Agra como secretário em Campina Grande, e desde a sua saída da secretaria, o prefeito Romero nunca disfarçou que esperava. Aliás, ele não disfarçou, ele disse isso aqui, aí onde você está sentado, claramente, disse, olha, eu espero a volta de André Agra. E toda vez que a gente conversa com o André Agra, as pessoas perguntam, vai voltar para a prefeitura, não vai voltar? Fazer logo a pergunta aqui para todo mundo acompanhar. Existe a possibilidade de o senhor voltar para a prefeitura de Campina Grande ou vai continuar no Tribunal de Contas? Conte pra gente. Primeiro dizer que eu nunca saí, né? Porque eu continuo trabalhando por Campina fortemente. A gente tá fazendo um trabalho paralelo aí de palestra, de curso, de treinamento de equipes. Assim, quando há problema de projetos que eu participei, e todos esses projetos que estão em execução, assim, foi minha equipe que trabalhou, do Aloysio Campos, inclusive os últimos asfaltos. Então, assim, tecnicamente eu sempre ajudo, nunca deixei de ajudar e não vou deixar de ajudar nunca Campina Grande. O problema agora é que foi a mim dada a coordenação de um projeto para melhorar a vida de 223 municípios. Aí, assim, eu não tenho essa percepção de dizer assim, egoísta, dizer assim, não, vamos ajudar só um. Não, até porque eu acho que a solução para Campina parte de parcerias estratégicas com cidades dentro do estado e fora do país. A relação que eu defendo hoje é criar estratégias de prosperidade onde elas estiverem. Esquecer os limites estaduais e nacionais. Eu tive com um embaixador de Taiwan lá, que nos chama embaixador, representante de negócio, e eu sentei com ele, claro que eu estava lá num evento de auditoria de combate à corrupção, mas eu, no tempo vago, eu disse, rapaz, como levar investimento para Campina Grande? Como levar para Paraíba? Se a gente, no contexto mundial, hoje é como se fosse quase desprezível, né? Porque há uma guerra diplomática entre a China e Taiwan. Mas a gente pode ir em paralelo e atrair grandes coisas para a cidade. Agora a gente tem que saber vender, inclusive Campina e João Pessoa juntos. Eu vou deixar de vender, dizer que eu tenho um centro de tecnologia de alta performance aqui, uma veia empreendedora na cidade e não mostrar as praias de João Pessoa? Isso é uma doidice que criaram aqui. É como se fossem dois pobres brigando, é Campina e João Pessoa. Eu posso deixar de falar nas pegadas de dinossauro, eu posso deixar de falar de Pai Mateus, isso é valor agregado pra gente. Eu consigo discernir e atrair investidor mostrando que a gente tem potencial. Nós temos aqui 30 mil hectares em Catolé de Boa Vista, com insolação. É o supra-sumo para você implantar uma usina de energia solar. Tem que se trabalhar isso de uma forma mais forte. Malta hoje está com 230 mil placas fotovoltaicas instaladas. A Serra de Santa Luzia está com usina eólica. É a saída da gente. Eu vi um camponês, um agricultor saiu até na Folha, ele dizia assim, antes eu ganhava dinheiro vendendo milho, agora eu vendo energia. A gente vai ter um potencial. Agora, eu passei por Malta, é incrível. É incrível. Lindo, vá lá. Eu tô falando aqui e eu falava, tinha visto foto, mas não é nada comparável. Você entrar, é assim, você vê o deserto produzindo. Você vê a riqueza chegando, enquanto as pessoas conversam tolice, retórica, poesia. Eu tenho 2 livros de poesia publicados, mas é hora de trabalhar. É hora de fazer a coisa acontecer. Onde esteja a solução. Tem que ter pegada para isso. E aí a gente tem que qualificar a gestão pública. Volto a dizer, o poder público não é mais lugar de amador. Não tem jeito. Erro agora é muito complexo, a sociedade rápida. Vai escutar o professor Carlos Duquila falando da crise, a maior crise da história da humanidade de emprego vai chegar. A gente está preparado em Campina e na Paraíba para isso? Não está. Tem gente batalhando por isso? Tem. A gente tem uma coisa boa, a gente está batalhando. A gente vai conseguir? Eu não tenho dúvida, porque a turma que está à frente é de uma paixão e de um nível técnico e intelectual que, assim, se destaca do Vale do Silício americano ao Vale do Silício da Ásia. Então, assim, a gente tem potencial de chegar lá. Bom, e essa visão que alguns ainda tentam vender, André, de eu vou conseguir transformar o meu município em um paraíso, é algo completamente falso, como você colocou. Não tem como criar um paraíso em meio a um bolsão de miséria. A gente sabe que não funciona, até porque ainda que uma cidade se desenvolva muito, e aliás, quando ela se desenvolve muito, ela se torna catalisadora dos problemas das outras cidades, há uma migração natural
e aí você acaba aglomerando esses problemas. Ou o desenvolvimento, ele se expande para a região, ou ele vai trazer problemas, você cresce, mas aí você avoluma problemas. Isso é a geografia elementar, aquela geografia de escola que a gente discute, inclusive. André, tinha muita coisa pra gente conversar, o tema é profundo, é amplo, é fundamental. Essa questão da gestão e do novo perfil do gestor é um tema importante também da gente tratar. Tem muita gente que não tá aguentando mais a gestão pública porque mudou demais o perfil. Então eu vou fazer o seguinte, como você disse, você tá sempre aqui em Campina, tem muita agenda aqui na cidade. Eu vou ver com o André Agra uma oportunidade que ele possa vir no sábado participar do debate de integração com a gente, que a gente teria 2 horas para aprofundar esses temas, e a gente chegando aí a mais de 100 municípios, tenho certeza que essa conversa, esse bate-papo e esse assunto, ele é muito importante para aquele gestor que é bem intencionado, que quer desenvolver a sua cidade, que busca aprender e crescer para o bem da sua cidade. Então eu já vou pedir aí para você ver a sua agenda um dia para participar com a gente no sábado. Por hora, muito obrigado. Obrigado, estou sempre à disposição. Vou retornando agora para Campina, não para gestão, apesar de estar ajudando, mas vou dar aula na universidade, fui convidado. Qual é a universidade, André? A UFCG? Não, por enquanto, Sim, a Unassal convidou para uma pós-graduação, e eu estou recebendo outros convites também. Então, estou geralmente final de semana em Campina Grande, e agora eu vou acelerar pra gente dá trabalhar certinho, mais né? aqui. Porque no sábado mas estou longe, mas só deixando assim, estou longe, não estou longe, nunca estive tão perto da cidade. Hoje com uma visão diferente, porque eu fui gestor e fui auditor, tenho assim todos os números da cidade de cabeça, tá até ajudando pra gente fazer as análises críticas lá das ferramentas, porque como eu sei os números de Campina, de educação, saúde, a gente consegue até facilitar, tanto quando a gente quer testar uma ferramenta, eu testo Campinas, desde Campinas que eu sei decorar os números. Então assim, isso está me dando uma visão muito grande, porque eu consigo construir conceitos e conhecimento que a gente pode migrar para todos os outros municípios, porque você juntar a informação de auditoria com a de gestão mesmo, prática, porque uma coisa é como a gente vê de fora, né? Você tá no tribunal, acha que gestão pública é de um jeito, quando você vem para a prática, é muito diferente. Então assim, quando você consegue juntar essas duas coisas, começa a quantidade de ideias que está surgindo, de criatividade. Às vezes eu fico assim, sem dormir à noite, anotando, eu vou estar até no software que tem novo aí, para ver se estruturo isso, mas assim, muito esperançoso de a gente fazer coisas grandes. André, muito obrigado. Obrigado. Bom, são 12 horas mais 52 minutos agora. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.